A paz do Senhor Jesus Cristo a todos que vêm acompanhando, né, os vídeos que eu tenho postado no YouTube, alguns no Instagram, no status do WhatsApp, né. A minha intenção, como desde o início eu falei, é compartilhar para todos, né, que tem interesse, né, e que é tocado por Deus. Não faço questão de quantidade, mas sim que pessoas que sejam alcançadas através desses vídeos, que elas venham a ter mudança, transformação, não de mim, mas da palavra que eu venho pregando. Então a minha intenção é levar o conhecimento da palavra de Deus. E o conhecimento da palavra de Deus não é através de estudo humano, né? Não é através de estudos científicos, não. É através do Espírito Santo de Deus. Então é por isso que ele usa quem ele quer. É por isso que ele pega as coisas loucas, as coisas menores, né? Para confundir as que se acham grandes, as que se acham alguma coisa, né? Então muitos depositam a fé deles, né, no homem, ou na aparência do homem, na condição que o homem tem, no grau de estudo, e fica enganado e perdido, como há muitos aí perdidos. Deus usa o menor, usa o mais fraco. Por quê? Porque o mais fraco e o menor, a pessoa vai saber que aquilo ali que ele está fazendo não é dele mesmo, porque ele não tem nenhuma condição, ele não tem nenhum mérito, nenhuma capacidade. Então a pessoa logo vê que aquilo é um milagre, né? Aquilo ali realmente veio de Deus. Não é algo que ele alcançou, foi algo que ele foi alcançado. Mas enfim, muitas pessoas não dão importância para isso. Mas eu também não peço que essas pessoas dêem importância. Aquelas que são chamadas, são escolhidas, elas vão compreender, né? E entender. Então assim, hoje eu queria entrar num assunto muito importante, né? Que tem acontecido no nosso país, eu acho que em todo mundo, né? Mas eu vou falar da onde a gente tem visto, né? Então, no nosso país hoje está tendo uma grande idolatria por homem, né? Eu creio assim que o homem de Deus, ele prega a favor da obra de Deus. Ele prega em favor de pessoas adorar a Deus, de pessoas amar a Deus, né? Através do filho dele, aquelas pessoas passar a conhecer o poder de Deus, passar a ter discernimento como agrada a Deus. Então, logo, a gente vê que aquela pessoa ela não tem intenção de trazer nenhuma glória para ela. Ela não tem intenção de trazer nenhum olhar, né, de vaidade para ela. Na verdade, ela sempre luta e deixa claro, e até repreende se alguém usar dessa maneira, né, de idolatria. Repreende ela, que nem Pedro e alguns homens repreendeu, né? Ó, levanta aí. O cara se ajoelhou para adorar eles e disse, não, levanta aí, adorar a Deus, né? Tem passagem também que fala que os próprios anjos falou, eu sou teu conservo. Não me adora não, adora a Deus. Então, mas já tem gente que não. Os mercenários, os lobos, né? Os homens que se diz pregar o evangelho, mas apacentam a si mesmo, eles querem que vocês elogiem eles, que vocês exaltem. Uma coisa é você reconhecer que eu sou um homem de Deus e sou usado por ele. Logo você já está levando glória para Deus, porque você está dizendo, aquele é um homem de Deus e é usado por ele. Então eu só sou um vaso, sou uma ferramenta. Quem está me usando é Deus. Então essa glória é dele. Porque se ele não usar, aquele vaso não tem nenhum valor, né? Então logo a gente compreende que aquela pessoa está sendo sincera, ela está reconhecendo que aquele homem é usado por Deus, ou aquela mulher. Mas quando ela começa a idolatrar, começa a deixar de seguir a palavra de Deus para seguir o homem, aí já foi. Porque em muitos desses lugares pregam o evangelho. Mas na maioria das vezes os homens esquecem algumas passagens bíblicas, né? Isola e põe, né, o que eles querem. E essas pessoas elas seguem. Então assim, até enquanto eles estão pregando o evangelho, elas estão obedecendo. Mas quando ele vai contra o evangelho em algumas partes, aquelas pessoas elas aceitam, entendeu? Elas não reagem, elas não revidam de certa forma para bloquear aquilo ali ou para até dizer não, a palavra de Deus não está assim, não, elas têm medo, elas temem ao homem mais do que a Deus. E a Bíblia diz para a gente temer a Deus, né? Para a gente temer a Deus. Então o que tem acontecido? Hoje tem homens com nomes de profeta, né? Com nome de pastor, com nome de vários nomes, né? Que eles pegam, que realmente há pastores, né? Que são usados por Deus, há profetas que são usados por Deus, né? Evangelistas. Porém, há homens fraudulentos, como a Bíblia vai dizer, que usam, né, a situação e o momento e o nome sobre ele e a palavra de Deus
para se beneficiar, para matar o rebanho de Cristo, para, enfim, para tanta coisa. Então tem pessoas aí que estão pregando o evangelho, né, e falando, né, das escrituras também, não só o evangelho, que o evangelho que Jesus trouxe, né, mas tem também as escrituras, né, que é o Velho Testamento. Então pega isso para levar para pessoas promessas de bênçãos, de prosperidades, de cura. Porém, elas faz isso para que tenha um domínio sobre aquela pessoa, né, para que ela alcance naquela pessoa um temor e uma obediência a ela e não a Deus. Aquelas pessoas ficam presas, né? Na verdade, tem certos homens aí, na verdade até hoje eu só vi um, né? Mas eu não quero nem citar nome, mas eu acredito que pela fala vocês vão entender, que ele começa sempre os vídeos dele com minhas ovelhas. E é sobre isso que eu queria falar. Quando o homem ele abre a boca e diz minhas ovelhas, ele está dizendo que as ovelhas é dele. Logo você já viu um engano nisso aí. Porque as ovelhas são de Deus, né? E Deus entregou ao bom pastor, Jesus Cristo. E é isso que a gente vai aprender agora. Esse vídeo vai ser um pouco longo. Se você que abriu esse vídeo tem intenção realmente de compreender a verdade, amém. Você vai, não é para assistir todo, você bota no pause e vai assistindo aos poucos. Mas eu acho muito importante vocês assistirem, porque não é de mim mesmo, não é estudo humano, não é que eu fiz teologia para falar isso, não. Foi o próprio Deus que colocou no meu coração e eu tenho base bíblica, né? Por isso que a gente vai ler alguns versículos aqui para que vocês venham entender que esses tipos de homens são enganadores, né? São homens que vendem as palavras. Esses homens, eles se transfiguram, né, em obreiros, né? Mas são homens fraudulentos, né? Eles não fazem a obra de Deus, por mais que ele fale em Deus. Nem todo mundo que fala em Deus, que fala em Jesus Cristo, significa que é servo dele, significa que está fazendo a obra dele, não. Tem pessoas que pregam o evangelho por vários motivos, né? Um desses é a riqueza financeira e outros por inveja, para querer ser maior, né? Hoje virou moda, né? O cara todo num ternozinho, e falar e gritar e falar aquelas palavras ali, e cada dia tá na igreja pregando e tal. Eu tô falando não dos homens sinceros, tô falando desses homens que estudam na intenção de... Hoje virou fama, né? Os pastores hoje, a maioria prega por fama, né? Por ser o tal e aquele outro. Hoje é assim, mas há homens de Deus, poucos, mas há. E você, que se for ovelha de Deus, você vai conseguir compreender que são elas, né? Discernir, porque elas vêm usadas por Deus e a voz que ela fala, né? As palavras são do bom pastor, Jesus Cristo. Então, se você é uma ovelha, você vai ouvir e vai entender, conhecer essa voz, né? A voz que eu digo não é a minha voz, são as palavras, as maneiras, né? Que vem do Espírito Santo. Então diz assim, ó, em João 10, né? João 10 vai falar do bom pastor, Jesus, o bom pastor. O primeiro versículo diz assim, 10:1. Em verdade vos digo, o que não entrar pela porta, no aprisco, né, no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele que não entra pela porta, mas entra por outra parte, ele é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Quer dizer, se o homem vem dizendo que está pregando o evangelho, e ele não vem se ele não inicia, né, e que começa meio, né, não, início, meio e fim, né, da pregação, ou daquela obra que ele está fazendo, baseado em Cristo, né, a quem é o bom pastor e o dono, que é Deus, abriu a porta, né, e fez o próprio Jesus como porta, como bom pastor. Então ele é tudo, né, ele é a porta, ele é o caminho, ele é o bom pastor. Então, se a pessoa não prega em cima disso, fundado nisso, ele não é um pastor, ele é um salteador, né? E quando ele diz tomar posse do que não é dele, ele é ladrão, né? Ele está roubando o que não é dele. Então, logo, essas pessoas são mercenários, né? Então, diz assim no 3, para este, o porteiro abre as portas, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome e as suas ovelhas e as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Quer dizer, quem é esse bom pastor? Jesus Cristo. Deus abre a porta, né, para que Jesus possa ir chegar até nós, nos chamar pelo nome. Como isso?
vai chamar meu nome Manuel, não. Vai ter um toque no meu coração, vai ter um quebrantamento. Eu vou sentir a presença de Deus. Eu vou sentir a presença do bom pastor. E aquilo ali é um chamado que me tira do mundo. Então eu vou ouvir essa voz, né? Que é a voz do Espírito Santo, que vai falar no meu coração e no seu também. E a gente vai sair para fora, sair do mundo, né? E passar a servir a Deus. Aí no 4 diz assim: depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Então, quando Jesus tira nós do mundo, né, ele vai adiante de nós, vai na frente, e a gente vai seguindo ele. Então, as ovelhas de Cristo seguem a Cristo. Então, você vê que pessoas elas deixou de seguir a Jesus, que é a palavra, para seguir a homens. É como eu disse, tem homens que eles são usados para levar pessoas até Jesus, né? E Jesus até pessoas, ele é uma ferramenta, ele é um vaso. Mas tem pessoas que atraem aquelas pessoas até si. E logo eles deixam de pregar o evangelho e começam a ter domínio, né, sobre o rebanho que não é dele. Então, as ovelhas que são de Deus, elas não ficam enganadas. Ela conhece a voz do bom pastor. Ela conhece a voz de Cristo. Mas de modo nenhum seguirão os estranhos. Antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Então, o que a Bíblia está dizendo? Que nós, que somos realmente escolhidos de Deus, ovelhas dele, né, e rebanho de Cristo, né, que fomos entregues a Jesus pelo Pai, nós não vamos seguir a outros. A gente não, quando a gente vê um homem falar, que a gente vê que por trás ali há um espírito maligno, né, há uma intenção maligna, a gente não segue aquele homem. Não segue as palavras que ele fala. Por quê? Porque não é a voz do nosso bom pastor. Você que tem o Espírito Santo de Deus, você conhece quando algo é de Deus e quando não é. Por que você conhece? Porque a voz é diferente. Porque assim, o mesmo Espírito testifica. Se você tem o Espírito de Deus, né, a herança de Cristo, né, em você, quando você ouve uma palavra que vem de Deus, logo aquele Espírito que está em você, o Espírito Santo, ele vai testificar, vai confirmar em teu coração. Você vai sentir paz, você vai sentir alegria, você vai compreender. Mas quando você ouve que não há esse discernimento, não há esse sentimento, essa confirmação do Espírito Santo, tenha certeza que aquela obra não é de Deus. Está falando em Deus, está falando em nome de Jesus, mas não é dele. É logos, entendeu? A gente tem na mente a reflexão que Jesus, ele jejuou 40 dias e 40 noites no deserto, né? E logo você vê que Jesus, ele foi tentado, né? Ele foi tentado pelo próprio diabo. E o diabo não veio até Jesus com falar de ciência, falar das coisas humanas, não. Ele veio trazendo uma palavra, né? Ele falou a Jesus que Jesus tinha condição de transformar aquela pedra em pão, ou desculpa, aquela pedra em pão, né? Falou-se que tinha ordens, né? Os anjos tinham ordem de Deus para que se Jesus se lançasse de algum lugar, para que não tropeçasse, né, não caísse, né, porque ele tinha dado ordem, né, Deus tinha dado ordem aos anjos para segurar, né, para que Jesus não tropeçasse, proteger Jesus no caminho, né. Também ele prometeu a Jesus a riqueza desse mundo, né, se Jesus prostrado adorasse a ele. Então você vê que o diabo ele não veio com palavras fictícias, né? Ele veio com palavras das Escrituras, a palavra de Deus. Porém, a intenção dele era maligna. A intenção dele era que Jesus ouvisse a voz dele e obedecesse. Então tem pessoas que falam de Deus, mas a intenção é que você ouça aquela voz e obedeça. E aí você se torna servo daquela pessoa, servo daquele demônio que está usando aquela pessoa, entendeu? Então Jesus a todo momento repreendeu Satanás. Ele poderia dizer, não, realmente está escrito, eu sou filho de Deus e eu posso sim, vou te mostrar o poder do meu Pai que está em mim, né? Pela fé eu vou orar e meu Pai vai me dar poder para transformar essa pedra em pão, para que você me deixe em paz. Eu poderia usar alguma coisa, mas Jesus não ouviu, mesmo que ele falou, né, das Escrituras, das palavras que já estavam escritas, que já foram
já tinham sido profetizadas, mas Jesus não deu ouvido a Satanás. Então muitas vezes você está dando ouvido a palavras que está escrita, mas porém por bocas que são usadas por Satanás, né? Tem outra passagem também que fala que Pedro, né, Jesus falando, né, da morte, da maneira que ele ia morrer, o diabo usou a boca de Pedro e disse: olha, de modo nenhum, Senhor, isso não vai acontecer, suceder com o Senhor. E Jesus disse: aparta de mim, Satanás. Então Jesus olhou o interior de Pedro e viu, né, conheceu que não era Pedro falando, era o diabo falando na boca de Pedro, falando até coisas boas, né? Na intenção dele, ó, não, meu Senhor não pode morrer, passar pela morte e tal. Mas se Jesus acata aquela voz, atende aquela voz, concorda, nós estávamos perdidos, né? Porque ele morreu para nos ressuscitar. Então, diz assim, no 8, né? Mateus 8 agora: todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Quer dizer, todos que vêm, Jesus falou antes dele, mas a gente pode trazer, vem sem Jesus em si, sem ser obreiro de Jesus, sem ser servo de Jesus, é mentiroso, é ladrão. E as ovelhas de Deus não ouvem, entendeu? Essas pessoas que seguem esses enganadores são bodes, são de outro aprisco, não são ovelhas de Deus. Entendeu? É só para fazer enxame, multidão, para ver se consegue atrair também ovelhas do rebanho de Deus para entrar aquele local, para entrar naquele domínio, né, que aquele homem está tendo, que o diabo está tendo ali através daquele homem. Então, pessoas enganadas seguem homens enganados. Pessoas cegas seguem cego. O cego guia o outro. Entendeu? Mas pessoas que têm com os olhos iluminados, que estão enxergando, né, através do Espírito Santo, ele não segue um homem cego. Ele segue um homem que está sendo instruído e sendo usado para instruir. É um homem que está sendo instruído por Deus, sendo usado para instruir também pessoas. Aí diz assim no 9, eu sou a porta, Jesus dizendo, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Quer dizer, aqui Jesus disse que ele é a porta, e todos que entram através dele, todos que seguem a ele, que está baseado no que ele viveu, vai achar alimento. É por isso que as ovelhas de Deus, ele não vai até os falsos pastores, porque quando eles chegam lá, eles não acham o alimento. Eu já tive em alguns ambientes que em algumas coisas me agradavam, né? Porque algumas coisas eles liam ali as escrituras, então eu concordava. Mas em muitos momentos eles distorciam aquela palavra. E meu coração não se sentia confirmado, eu não sentia, né, a presença daquele que clamava no meu coração, Abba Pai, né? A presença daquele que me chamou, né? O alimento daquele pastor, bom pastor, o alimento que vem de Deus, o pão que vem dos céus, né? O maná que vem dos céus, né? Que é o alimento espiritual. Então eu não sentia, então eu estava ali para agradar o homem, entendeu? Mas ele, de certa forma, estava pregando muita heresia, muitas coisas em vários lugares, hoje é isso. E se você não tiver um discernimento espiritual, você acaba sendo iludido e sendo guiado, né, por aqueles homens para o precipício, que o cego só guia o outro para o precipício, né? Então a gente temos que seguir pessoas, seguir Deus, né, seguir Jesus, mas ser instruído por pessoas que estão realmente no Espírito. Aí ele diz assim, no 11, eu sou o bom pastor. Aqui quem é o bom pastor? É Jesus Cristo. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Quem deu a vida por você, por mim? Foi Jesus Cristo. Então ele é o bom pastor. Então eu não posso aceitar que homem nenhum venha me chamar de ovelhas dele. Eu não aceito. Eu sou ovelha de Jesus, né? Sou ovelha de Deus. Deus confiou as ovelhas dele ao Filho. A Jesus eu posso chamar bom pastor. Entendeu como é? Mas homem nenhum é digno de se considerar dono de ovelhas de Deus, nem proprietário, né? Nem dizer que é deles, minhas ovelhas. São palavras malignas. Eu não posso estar ensinando um povo de Deus e dizer que são meu povo. Minhas ovelhas não é povo de Deus e eu faço parte desse rebanho. Tá bem. Aí ele diz assim no 12, um mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo a arrebata e dispersa. Quer dizer, esses homens abandonam vocês, né, que segue a eles, no momento que mais precisa. Como é que eles abandonam? Eles não te guiam, eles não te protegem biblicamente, né? Eles não levam aquela palavra
de repreensão, de conserto, para que você venha entrar no